Então, hoje a gente está fazendo aqui diferente o nosso podcast da Arquitetura Todo. Hoje a gente está com alguns convidados. É a primeira vez que a gente está fazendo um podcast num sofá e com várias pessoas, então com vários convidados. A convite aqui da Todeskine Aldeota, que nos proporcionou uma experiência, um tour pela fábrica. E a gente vai hoje, o nosso tema é o tour Experience, né, da Todeskine, que a gente fez em Bento Gonçalves. Então, vou primeiro apresentar aqui meus convidados, né, o Vinícius e o Renan, da DIB Arquitetura, que estavam junto comigo nessa experiência, e a Eveline Damasceno, que é sócia proprietária aqui da Todeskine Aldeota. E, Eveline, começando por você, fala um pouquinho aí de você, como é que você chegou na Todeskine e depois qual é o intuito desse tour, dessa experiência que a gente viveu lá em Bento Gonçalves, junto com a equipe da Todeskine e com outros profissionais. Bom, Regis, antes de mais nada, quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Primeiro você, representando a Lealta Arquitetura, e o Vinícius com o Renan, representando a DIB Arquitetura. Para a gente é uma grande alegria tê-los aqui. Sempre que vem aquela festa, né? E hoje, mais uma vez, toda essa animação gravando aqui esse podcast, né? Que a gente está Sim. chamando de Todcast. O primeiro Todcast, né? Isso, Que é a Todeskine, né? a Todeskine. Então, esse é o primeiro Todcast que vai ser um quadro aqui da Arquitetura Todo, que a gente vai focar na Todeskine Aldeota. Pronto, então para a gente é uma honra estar gravando aqui o nosso primeiro podcast, né? Então, você me perguntou como que eu cheguei até a Todeskine, não é isso? Bom, eu sou arquiteta, né? Inclusive tivemos a oportunidade de estudar aí algum período da faculdade juntos e me formando como arquiteta juntamente com o Luciano, meu esposo, que também dirige aqui comigo a Todeskine Aldeota. A gente primeiramente trilhou uma carreira como arquitetos em Mossoró e por 13 anos, né? Então tivemos aí uma carreira bem gratificante, atuantes mesmo, fizemos alguns projetos bem relevantes para a nossa carreira de arquitetos. Eu digo para você que me sentia realizada como arquiteta, porque a arquitetura ela está presente em tudo, ela nos inquieta, ela nos emociona, né? Então é muito prazeroso. Mas aí, nessa caminhada, por 2 vezes nós fomos abordados por parte da Todeskine, nos convidando para a gente abrir uma unidade Todeskine. Inicialmente a proposta era para Mossoró e inicialmente a gente recuou, não aceitamos a proposta, porque para isso a gente entendia que deveríamos abrir mão daquela carreira como arquitetos. E Porque naquele momento não dá para conciliar, né? não dá. A carreira de profissional de Gente, não dá para arquitetura conciliar. e do lojista, né? São dois mundos que estão juntos, mas que são completamente diferentes. Exatamente, são mundos entrelaçados, mas é um desafio muito grande conseguir conciliar as duas atividades. Demanda uma entrega muito grande, né? E a gente sabe que o escritório de arquitetura, vocês sabem mais do que eu, que realmente essa entrega tem que acontecer de modo que não tem como encaixar uma outra atividade, né? Então, inicialmente, a gente recuou. No segundo momento, alguns anos depois, no momento em que a gente estava mais aberto, né? A gente teve uma experiência fora, a gente morou um tempo fora, né? Então, quando a gente voltou mais abertos no pensamento de abrir algum negócio, alguma coisa. E eu sempre muito voltada para aquela ideia de que tinha que ser alguma coisa dentro do meu Até segmento. porque também o retorno de vocês era um recomeço da carreira de arquitetura, Praticamente, né? né? Então, já estava num momento que talvez vocês empreenderem em outra área fosse também uma possibilidade, mais igualitária, né? Isso, é. Mas aí, no momento em que a gente começou a se abrir para essa possibilidade, nós fomos, mais uma vez, convidados pela Todeskine para, vamos lá, vamos fazer o negócio que a gente tentou propor um tempo atrás e tudo mais. E aí, nesse momento, eu já vi com outros olhos, né? Então, já me encantei mais. Isso ainda é oportunidade em Mossoró. Ainda em Mossoró. Então, tudo era projetado para Mossoró.
E aí a gente começou, inclusive, a fazer o projeto. Começamos a reformar. Seria a loja Todeskine em Mossoró. E a gente começou a trabalhar esse projeto, sendo que eu estava grávida na ocasião. Aí eu disse, olha, nós vamos, tudo certo, nós vamos abrir a Todeskine, mas eu preciso de um tempo, porque eu vou ganhar neném e vou precisar ter aquele período, né, de resguardo. Então, quando eu sair do meu resguardo, é que a gente realmente vai começar as atividades. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade para abrir a Todeskine em Fortaleza. Aí eles nos abordaram, olha, vocês querem mudar aí os planos, ao invés de abrir em Mossoró, abrir em Fortaleza? Aí, estava longe, né? Pronto, então, nesse momento aí a gente, em Fortaleza, Natal, Um mercado maior. Eu me vi na oportunidade, a primeira coisa que passa pela cabeça é assim, eu sou daqui, então vivi a vida toda em Fortaleza, de repente era uma possibilidade, voltar a morar em Fortaleza. Apesar de amar, eu sou apaixonada por Mossoró. Vocês não têm noção, Mossoró é uma cidade, assim, maravilhosa para se viver. Mas vir para Fortaleza também era algo que me deixava desejosa, né? Assim, aquela expectativa. E aí a gente, claro, muitas tratativas, muitas reuniões, né? Tinha que ser uma coisa muito bem pensada, de fato foi. E a gente não faz nada sem pensar muito, né? E aí a gente acabou tomando essa decisão de abrir a Todeskine Aldeota. E hoje estamos aqui bem felizes, né? Porque eu costumo dizer, e eu não digo isso da boca para fora, a melhor coisa que a Todeskine nos proporciona é isso. São esses reencontros e esses encontros. Reencontros através do Regis, que eu convivi com ele Da faculdade, né? tudo mais. Assim como ele, tem outras pessoas que a gente também, arquiteto que chega aqui, nossa, pessoas... Quanto tempo, né? Pois E a gente fala aí de faculdade, tem 20 anos, Regis, né? não era melhor abafar Esse é o corte que tira, né? O corte que tira. Vamos cortar essa parte, né? Para não entregar a nossa idade. Mas é isso. Então, assim, passando aí 20 anos, né? Aí a gente reencontra pessoas que a gente tinha convívio, umas mais, outras menos. E também a oportunidade de conhecer pessoas que a Todeskine aqui nos proporciona isso, né? De fazer com que a gente encontre pessoas. As conexões, né? Fazer essas conexões. Isso é uma riqueza. Então, realmente... É muito bacana e, assim, a proposta do podcast é exatamente essa, né? A gente trocar. É impressionante como a gente troca, como a gente faz essa conexão mais profunda num episódio como esse, né? E aí eu vou passar agora para o Renan e para o Vinícius para eles contarem um pouquinho de onde é que vem a DIB e de onde é que eles vêm também, né? Os dois, a história deles dois aí até chegar na DIB Arquitetura. É isso, obrigado, gente, pelo convite, né? Primeira vez que a gente tá no podcast, acho que o Vinícius também não, né, Vinícius? Primeira vez também. Bom, eu sou Renan Dib, sou arquiteto, design interiores, eu sou de São Paulo, né? Tô aqui em Fortaleza já há 5 anos. Nosso escritório nasceu em 2016, né? A ideia, a princípio, eu tinha acabado de me formar, eu tô aí por 11 anos no escritório lá em São Paulo, que atendia todas as frentes, de construtora até cliente final e tudo mais. E aí eu me formei, o Vinícius também saiu da área dele, que era gestão de projetos com sustentabilidade, e a gente se juntou, e eu sempre tive vontade de morar aqui, né? A questão de Fortaleza eu já havia visitado, tinha alguns projetos pequenos na época, porém começou a sinalizar, porque por lá tinha uma coisa ou outra, mas aqui começou a ter uma demanda. Eu falei assim, por que não? Daí a gente se juntou e estamos aqui até hoje. E aí construindo a história. Isso. E aí você, arquiteto, e o Vinícius, administrador. Eu sou administrador, marketing e gestão de projeto. Na verdade, eu trabalhei 12 anos na concessão de energia elétrica daqui, que hoje é Enel, né? Na época era Coelce. E trabalhei com projetos de sustentabilidade, né? Que era um projeto de troca de resíduo por desconto de energia, onde eu trabalhei em 10 estados, morava em São Paulo, viajava em 10 estados. E a turma brinca muito, né? Porque como eu trabalhava com um projeto de resíduos, ou seja, eu saí do lixo ao luxo.
né? Que é Sem exatamente dúvida. hoje que a gente faz hoje. É. E daí aí eu conheci o Renan e foi um momento que aí eu saí dessa consultoria e fui trabalhar em outra empresa. E aí eu meio que cansei um pouco do mundo corporativo, né? O formato de trabalho, né? Todo aquele processo. E ele também estava querendo mudar. E aí eu disse assim, Renan, vem para Fortaleza. Ele já gostava de Fortaleza, né? Vem para Fortaleza, a gente monta o escritório aqui. Você cuida com a parte dos projetos, eu cuido da parte de gestão, marketing, né? Fazer os contatos com as pessoas. E foi daí que a gente acabou indo, né? Então começou em casa, depois a gente montou a sala, e aí a gente está nesse processo de construção ainda, né? Que assim, todo mundo pensa que a arquitetura, você começa com a sua sala montada, né? Glamurosa. Não, a minha primeira mesa era uma porta. Exatamente, A nossa também. Eram 2 mesas de plástico, daquelas de restaurante, né? Aham. Com uma porta e 2 Não, eu computadores tinha em uns cima. bichinhos mais... Uns cavaletes. Tinha A nossa foi roots Rústica, mesmo, né? foi O roots. negócio era complicado. Mas assim, nós abrimos meu escritório, na época nós éramos 4 sócios com R$250 cada um. Então, e o aluguel era 270. Então, tinha Então, 3 aluguéis é isso. ali, porque foi os 250 de cada um foi a calção, né, da sala. Então é mais ou menos isso, né? A história começa muito antes do trabalho que você está realizando. exatamente. A gente chega hoje e tem a oportunidade de fazer uma experiência dessa, de conhecer uma loja da Todeschini. A trajetória não começou hoje, Não. né? Não veio fácil. Até mesmo quem tem ascensão rápida tem muita pedra no caminho, né? Então, para quem está assistindo a gente, que vê a gente contando assim também muito rápido as coisas acontecendo, não é rápido. Né? Não é rápido, é trabalhoso. E hoje a DIB trabalha com o quê? Fala aí, Renan. Exatamente, isso que você falou de não é rápido, eu também acho que assim, não é rápido e é uma vida, né? Eu lembro o arquiteto que eu trabalhava, ele sempre falava, o arquiteto construído durante uma vida. Não é em 10, não é 15. A gente não tem essa começo, meio e fim, é uma construção. Daqui 10 anos eu não penso mesmo, as soluções não são as mesmas que a gente busca, né? A rapidez das mudanças é tudo muito rápido. Todo mundo acha que é só subir e não é só subir. Todo Você sobe, desce, sobe, desce. Muda, Exatamente. Muda a rota, acha outros atalhos e aí vai, né? Hoje a gente atua tanto em arquitetura como em interiores. Residencial, corporativo, institucional, toda essa parte de projetos. Entendi. Então, assim. E aí, voltando para Eveline. Aqui eu também trabalho muito nessa área de residencial, desde a arquitetura ao interiores. A gente tem um perfil muito parecido de escritórios, né? Sim. E aí, Eveline, como é que se dá aí a ideia desse tour da Todeschini de levar os profissionais para conhecer a fábrica? E não foi só conhecer a fábrica, né? A gente teve a oportunidade de ver Casa Cor do Rio Grande do Sul. Mas antes da gente chegar na viagem, na experiência, como é que vocês pensam isso, como Todeschini Odeota, para oferecer isso ao profissional? O que é que, vamos dizer assim, vocês acham que agrega essa experiência para os profissionais? Bom, Regis, o Tour Todeschini é um projeto da fábrica, né, onde a ideia é fazer com que os profissionais possam ir até a fábrica, ver em loco, visitar todo aquele parque fabril, entender a dimensão daquela indústria que é considerada a maior da América Latina, né? Então, é fazer com que o profissional consiga ter essa percepção da grandiosidade da indústria, fazer uma conexão maior com a marca, com esse coração da marca, porque a Todeschini é a marca do coração, né? O slogan. Então, ele é muito movido por paixão, por emoção. Então, eles querem fazer essa conexão do profissional com a marca. E aí, é uma maneira de proporcionar ao profissional essa visitação, tanto de todas aquelas linhas de produção. Depois disso, visitar o showroom que é montado, que é o showroom mãe, onde todas as outras franquias, né, todas as outras unidades que tem aí espalhadas tanto pelo Brasil, que tem algumas unidades ainda fora do Brasil, né, elas seguem um padrão regido por esse showroom
principal, digamos assim, onde lá é onde realmente são apresentadas todas as tendências, todos os lançamentos, né? Então, tudo aquilo ali é apresentado. Então, a ideia é essa, realmente é aproximar o profissional da marca, né? Porque é entendido, e a gente compreende isso muito bem, que apenas a unidade de cada capital, ou as unidades, claro, elas mostram um pouco, a gente se esforça para tentar apresentar um pouco do que é a Todeskine, mas nada como em loco, né, onde tudo ali está acontecendo, ver todos aqueles escritórios. Eu sou encantada com aquela parte que eu não sei se vocês se chamou a atenção de vocês, com aquelas partes daquelas estações de trabalho. Tudo estação aberta, né? Assim, Estação aberta, todo mundo ali trabalhando. Ali tem todos os setores de marketing, de Open Space, né? tudo. Então, assim, ali onde tudo acontece. Então, fazer com que haja essa conexão é o projeto deles, né? Através do Tour Todeskine. E aí, além da visitação à fábrica, tem toda aquelas experiências que são oferecidas, né? Sim. Que vocês puderam participar. Aqueles almoços, jantares, né? A gente agregou esse ano a visitação à Casa Cor de Porto Alegre, que não faz parte do roteiro. Sim, A gente foi espetacular. perguntou, Insistiu, né? Fez a sugestão. A livre espontânea pressão. Ele fez a sugestão, eu fui pesquisar o que temos. Não, e foi milimétrico, né? Porque a gente chegou no último dia, a gente saiu do avião para a casa, a gente almoçou e foi para Casa Cor, e foi no último dia de Casa Cor, e espetacular. Eu estava preocupada. Quando o Vinícius falou, eu fiquei preocupada, Vinícius, porque achei que pudesse ficar cansativo. Afinal de contas, o voo, né? A gente saiu de Fortaleza de madrugada. É um voo cansativo, né? Daqui Aí pra lá. a gente foi para Brasília, de Brasília para Porto Alegre. Em Porto Alegre, fazer a visitação à Casa Cor, que já é uma visitação desgastante, é cansativo, é grande. Né? E assim, a gente que vai olhar com um olhar profissional, você quer olhar o detalhe, você quer entender um pouco mais. Então eu fiquei preocupada. Em um grupo, né? Que fosse ficar cansativo, né? Para que vocês fossem achar que estivesse puxado. Mas eu vi que é todo mundo jovem, todo mundo Teve uma interação boa. É porque, na verdade... Não, na verdade, foi excelente. Na minha ótica, eu achei que foi excelente. Espetacular. Porque a Casa Cor, eu já tinha... Eu com o Renan, na verdade, como eu sempre tô indo a Porto Alegre, eu gosto de ir lá, eu tinha falado que eu queria esse ano ir lá pra ver. E aí eu já tava programando a gente ir normal, né? Uhum. Quando surgiu a questão da viagem, né, pela Todeskine, eu disse, não, deixa eu ver como é que vai ser a chegada, ver se daria tempo, né, encaixar, independente pra gente ir. Aí quando eu vi era o último dia, né, aí por isso que aí eu comecei, perguntei os horários que a gente ia chegar, se por exemplo, qualquer coisa ia pra Casa Cor pra depois ir, mas aí no final acabou que a Eveline conseguiu ajeitar e encaixar dentro do roteiro. Aí foi perfeito. E assim, Casa Cor do Rio Grande do Sul é completamente diferente daqui, né? Exatamente por isso. É uma pegada diferente, um conceito diferente. O prédio era um prédio histórico, então você via que estava muita coisa preservada. A intervenção foi menor ali, né, como a gente vê aqui em Fortaleza, que é uma reforma completa do imóvel. Você vê São Paulo também, são reformas muito abrangentes, e lá estava bem minimalista, né? Teve um pouco isso na Casa Cor, que tu foi no Palácio Camusim, né? Eles também não podiam fazer muita intervenção, então eles tiveram que adaptar muita coisa para manter a estrutura. Eu não sei lá, mas pelo que a gente lê, o prédio é tombado, era uma escola, né? Na Casa Cor lá do Rio Grande do Sul, era uma escola. Funcionava um orfanato, né? Um orfanato, na verdade. E assim, tinha até ambientes que estavam transformados em um quarto que era uma passagem de um corredor, né? Assim, um corredor amplo, como fosse uma antessala da capela. E foi transformado num quarto, mas assim, intervenções externas. Não tinha nada de intervenção de parede, né? Exato. O pé direito. Eu achei que os profissionais foram muito inteligentes, assim, e muito felizes, porque conseguiram fazer um trabalho sem intervir muito, né? E com resultado fantástico. Eu fiquei encantada com aquela Casa Cor. Eu achei a experiência muito interessante justamente por isso. Por mudar muito do que a gente está acostumado a ver, né? Eu achei mais rústico, mais fazenda, apesar de ser sofisticado.
É uma pegada mais de fazenda, de tal que a gente depois no passeio a gente vai entender que é um pouco da cultura de lá. Da região, as características da Foi região, uma coisa né? que o Vinícius falou pra mim. Ele disse, Eveline, vale muito porque eles têm um estilo próprio, não foi? Sim. Você falou alguma coisa. A questão dos imigrantes, É. então vem outra... Culturalmente é outra realidade, né? De tudo, né? Desde do hábito diário, do morar, do clima, né? Então tudo isso interfere. Então eles têm frio, né? Boa parte do ano. Então tem toda a questão da lareira, tem todos esses pontos que são abordados e que faz ser diferente, né? Então eu achei bem bacana uma também. riqueza muito grande, ao ponto assim, acho que vale a visitação talvez todo ano. E Assim também como São Paulo, que os arquitetos Sim. procuram, os a profissionais gente sempre vê querem visitar. que o polo industrial desses móveis planejados é lá. Sim, Então, Exato. a gente também vê muita coisa que, apesar da gente estar as marcas espalhadas aí pelo país todo, mas eu acho que lá deve ter uma pegada diferente, porque é a Casa Cor vizinha a sua indústria. Então tem aquela de você mostrar um pouco a mais, né? Tinha um ambiente lá da Todeskine. Eu não vou lembrar aqui o nome do profissional que fez. Ele até nos atendeu super bem, explicou tudo. demais. Mas que tinha como fosse uma cascata de marcenaria assim pendurada no teto, né? Uma chuva, várias gotas assim, que eu achei espetacular. Ele remeteu bem ao tema da Casa Cor desse ano, que é o infinito particular, né? Aí ele quis dar um efeito assim com os recortes de madeira, Isso. onde tinha um espelho atrás e dava a Parecia ideia uma onda que ficava que não tinha infinita fim, ali no né? espelho, né? Pois Então, E o que eu achei legal também é porque ele usou no ambiente os materiais do lançamento, né? Que estavam sendo lançados ali na ocasião da visitação da fábrica. Então, tudo aquilo que era lançamento já estava sendo utilizado no ambiente dele. Materiais esses que a gente está usando, inclusive, no nosso ambiente da Casa Cor aqui de Fortaleza, do Ceará, né? sim. É o mesmo acabamento. E aí é muito interessante quando a gente consegue perceber que o mesmo produto ele consegue estar muito bem colocado em diversas Situações situações. completamente diferentes. E aí vai muito da linguagem, da assinatura de cada profissional, né? Então, se você pegar um projeto meu e um projeto do Renan e do Vinícius, você pode colocar o mesmo material. Você a pegada é completamente diferente. Né? Isso que é legal das mostras de decoração, né? Porque nós, como os profissionais, não temos um cliente. Nós pegamos o tema, o conceito e exploramos ao máximo, sem limite, né? Lógico, toda a rede de parceria é formada a partir disso, mas é onde a gente extravasa toda a nossa criatividade. Então é muito legal também para todo mundo ter essa experiência de um dia também projetar, de participar desses eventos. E até uma coisa que eu vejo, por exemplo, você vai um pouquinho além no conceito. Né? Lá era o infinito, como era o tema? Infinito particular. O infinito particular. Então, talvez você não jogue toda aquela criatividade na casa de um cliente, porque tem a limitação do cliente. Então, quando você não tem isso, você puxa um pouco mais ali da sua criatividade, né? E também investe um pouco mais porque as marcas estão querendo apresentar o conceito. Eu até brinco que se você for para um desfile de moda, muito daquilo ali você não vestiria no dia a dia. Mas é um conceito. Né? As mostras também, apesar de lá eu achar que ainda foi muito, vamos dizer assim... Tudo muito usual. funcional. Tudo muito usual, Tudo né? muito usual, isso. E aí... começou nossa experiência e fomos no dia seguinte visitar a fábrica. Né? Aí eu posso fazer uma pergunta? Aí eu queria saber de vocês assim, quando a gente fez o convite, porque a gente também fica naquela, será que eles têm interesse? Como é que vai ser? Quando a gente fez o convite para vocês, foi uma surpresa? Foi, enfim, como é que Assim, eu fiquei muito grato, porque assim, eu tive contato com vários profissionais que já fizeram, né? Da Todeskine, de outras marcas, que tem várias empresas lá. Mas assim, quando a Eveline fala da questão do maior, realmente a gente só tem a percepção lá.
que é um parque fabril absurdo, né? Quando a gente vai fazer o tour lá dentro. Então você vê da onde como começa a matéria bruta, né? Toda a produção, a linha de montagem, tudo isso é muito grande. É uma coisa que só estando lá para entender, né? E eu acho interessante que o conceito da marca é ampliado para todos os setores, né? Do marketing, do funcionário, a diretora, a presidência. Então, tudo é uma linguagem só, essa questão do coração que você fala. Eu senti isso de fato. Então, assim, eu fiquei muito feliz, é muito interessante, muito importante para podermos entrar nesse universo e entender. Porque é muito nós, escritório, projeto, loja. Né? E ver a montagem e o produto instalado. Mas é legal entrar nesses bastidores. Vai ver os bastidores. Muito legal. Desperta aquela curiosidade, né? Com certeza. E fora que eu amei a cidade. Amei o roteiro, os passeios que a gente fez. Foi assim, sensacional. O grupo também eu adorei. Um grupo maravilhoso. Muito. Que pra gente também é assim. Quando a gente faz o convite, né? A gente também cria aquela Expectativa. como é que o grupo vai se conectar? Tá. Será que todo mundo vai estar bem? Será que não vai ter nenhum mal-estar, um desconforto? Conflito de egos, que arquitetos não têm egos, né? Porque Então, são pessoas que a gente não sabe se tem relacionamento, se não tem, né? Do grupo eu sabia que o Vinícius e o Renan já tinham um certo relacionamento com a Suelen, Sim, né? sim. Já tinham uma amizade, mas eu não Que deveria estar aqui, né? Mas não está. deveria estar, tá fazendo corte falta. ao corte, alfinetada. Mas é isso, cada um com suas Mas assim, atribuições. Ela vai ter o momento da Suelen. Vamos. No que diz respeito ao convite, né? A primeira fábrica que eu visito. E eu fiquei realmente espantado com o tamanho, né? Eu esperava algo grandioso. E também pela ampliação que eles estão fazendo, né? Que é grande e vai dobrar, né? De tamanho. Duplicar. Então, assim, a organização. Então, eu sou muito metódico nas minhas coisas. Então, aquela linha de produção bem organizada impressiona. Né? E isso nos dá muita base, subsídio para a gente conversar com o nosso cliente. Porque a gente, como arquiteto, como profissional, como design, da arquitetura interior, a gente está sempre colocando na mesa opções para os nossos clientes. Então, quando um cliente da gente pergunta por que escolher essa marca ou aquela, ou por que não escolher um marceneiro a uma loja, é isso que a gente vai levar para ele. É a qualidade, é o comprometimento, é a segurança, porque a gente, quando está apresentando para o cliente, a gente tem que elencar não só a questão da qualidade, mas a segurança. Hoje a segurança eu digo que é o principal ponto para você escolher fazer o seu investimento. Né? Então é um investimento e precisa de segurança, e a visita na fábrica nos dá isso. Entender todo o processo e dizer, olha... você fala da segurança em relação a saber o que está especificando. O que está especificando. Tá ali, a preocupação que existe com a escolha da matéria-prima, é isso que você fala. E a entrega. Sim. Porque não adianta nada você ter tudo isso e a entrega não ser satisfatória. Sim. Então a gente vê lá a preocupação em todos os processos, né? Vai culminar com a montagem na casa do cliente. Mas você conseguir passar para o cliente, olha, é feito assim, chega a matéria bruta, por que que acabamento A, o investimento é maior do que acabamento B, porque tem todos esses processos. Então, assim, é uma visita muito enriquecedora. Sim. Né? A gente sabe que todos os investimentos, desde a construção aos móveis, têm um valor agregado muito alto. Então, a gente precisa passar esse valor agregado para o cliente. Né? Então, a visita me deu muita base para estar seguro, né, em recomendar. E aí, claro,
O cliente vai sentir isso quando for fechar a gaveta dele em casa, né? Quando ele chegar e ter um ambiente como esse que está aqui, que é aconchegante, mas que para ser realizado existe todo um processo. E se o processo não for bem feito, vai deixar a desejar, né? Vai deixar aquela experiência. E que é o que a Todeskine nos mostra, que tem todo o cuidado para que a experiência do profissional lá, como do cliente cá, né, seja perfeita. Então, eu acho que a viagem tem muito disso, de você entender, né? E aí, agregando, você visitou a Casa Cor, você já viu um pouquinho da aplicação do material. E como é que foi fabricado? Foi muito legal. É muito legal para a gente que a gente cria uma expectativa também na hora no momento de formar o grupo. A gente também cria a expectativa de, sabe, assim, será que os profissionais vão realmente ter essa percepção? Que pode acontecer realmente do profissional se entusiasmar e conseguir ter essa leitura do tamanho do porte da fábrica. O que eu acho interessante, assim, dentro do... Pegando um pouco tudo que eles falaram, tá, né, que faz parte, eu acho que é também a questão... Eu sou muito assim, eu gosto muito da questão de gente, de relacionamento, então eu sempre tive essa característica. Então, para mim, uma coisa a gente vai além do que a gente vai além da loja. Então, assim, a gente é uma oportunidade da gente ir além desse dia a dia de vir na loja com o cliente, apresentar um projeto, né? Então, a gente tanto... né, com vocês, né, que a gente teve a oportunidade de estar mais próximo, que isso é muito importante, essa proximidade que gera confiança, gera respeito, gera você perceber como é que as coisas funcionam, como também, assim, é aquela história, quando veio o convite, eu digo, bacana, vamos conhecer a fábrica, só que assim, na minha visão, eu sempre fiz visitas a outras empresas, é uma visão mais de beat marketing, então assim, era uma coisa diferente. E era uma coisa mais de entender o processo, era uma coisa bem mais técnica. Esse caso não, é uma experiência, né? Então a gente acabou indo, conhecendo, viu o cuidado e a organização que a Todeskine tem em todos os processos, na hora de receber, na organização, no mimozinho que ele coloca dentro do ônibus quando você volta de uma das etapas, a parte de conhecimento técnico, que apresentou as novidades, o que tem de diferencial, que é o que o Regis falou, né, de nos embasar para que a gente consiga realmente... porque a gente acaba... É uma venda que a gente faz para o cliente, né? Não só o nosso projeto, mas tudo que está envolvido dentro do projeto em si, a gente está vendendo. Então, para a gente vender e vender com propriedade, de forma assertiva, a gente tem que entender, né? Não só a questão técnica, mas também a questão relacional, de perceber a fábrica. Então, quando a gente percebe todo esse cuidado nesse processo, é o mesmo cuidado que ele tem na execução do material, na fabricação, e fora todo o aparato, né, tecnológico e todo o diferencial que, né, além de encantar, a gente fica realmente assim, percebe o porquê de ser a maior, né, de ser todas essas informações que tem sobre ela. Então, assim, é uma experiência muito bacana, né? Fora as vinícolas que a gente conhece, a junção também, né, dos novos profissionais que a gente passa a conhecer e tem um relacionamento, né, e proximidade, que isso é muito bacana, porque aí já vem outros pontos para nos enriquecer também. Essa troca é muito bacana dos profissionais, né? E o que eu achei muito interessante foi aquele momento do talk com eles, né? Naquela sala bem reservada, que tinham profissionais de Salvador, do Rio, e expondo as dores, as mesmas questões, a troca. Eles ouviram, né? Por que não fazem isso? Por que vocês não lançam isso? Eles deram esse feedback. Houve uma troca também com a marca, de algumas limitações, obviamente, de tudo. Eles que são tá... muito abertos para ouvir, de ouvir, o que o profissional exatamente. E o que os lojistas também, né? Os franqueados têm a passar. Eles são porque eu acho que acredito que cada franqueado tem, regional, e cada um tem as suas questões, né? E é legal vocês fazerem isso todo ano, que tudo isso vai se adaptando. É aquela história, né? A dor de um é a dor de todos, né? A gente vê que tá todo mundo num barco, talvez não no mesmo barco, mas no mesmo oceano, né? Em relação aos detalhes, né, que o Vinícius estava pontuando aqui, não sei se vocês perceberam, em relação o detalhe que existe em relação ao guia que acompanha dentro do ônibus. Sim. O guia, ele
Se vocês lembrarem, antes de chegar na fábrica, ele pega o celular dele e comunica já para o pessoal ficar a postos para aguardar o grupo. Então já existe essa comunicação. E mais do que isso, o que eu acho isso fantástico. O guia ele é extremamente preparado. Então, ele sabe Dentro da cultura da ele fábrica, sabe né? toda a história da fábrica, né? Que é outra coisa importantíssima. Uma fábrica familiar que tem uma história riquíssima, né? Então, Exatamente. traz mais isso da pessoa, Isso. né? Do pessoal, do coraçãozinho. Por que é o coração, né? Qual era o dono lá, o fundador faz questão ele diz, de né? manter. Ele nunca abrir mão, mudar né, de qualquer mudar. coisa na marca, mas nunca tirem o coração. É impressionante como a cidade gira muito em torno da indústria moveleira, né? A gente vê que muita gente trabalha nas fábricas, a própria indústria da Todeskine são algumas marcas, né? Que compõem ali o leque da Todeskine. E eles também preservam muito a história, né? Eles valorizam a fábrica, valoriza a história dela, mas a gente foi lá no Caminho das Pedras, né? E é uma história da arquitetura ali, da imigração, que o guia que fala tão bem ali da história da fábrica também nos mostra um pouquinho como eram as casas de cada, vamos dizer assim, geração ali que foi chegando de imigrante, do imigrante alemão, do imigrante italiano. Eu não vou conseguir aqui reproduzir o que o cara falou, porque é muita coisa, né? Mas as casas de pedra, e se a casa à base é de pedra e em cima é de madeira, era um tipo de descendente, né? Se a casa era toda de pedra, era outro. Então, assim... É a evolução legal, cultural, né? É a E a evolução... mescla, né? A exato. mescla cultural. Decorrer do tempo. Que tem lá, né? E que também foi um trabalho das empresas para que preservasse aquilo ali. Porque as famílias não tinham ideia do patrimônio arquitetônico que tinham, né? As casas todas a tempo de ruir, né? E aí, pensando... Se não me engano... Potencial 1980, arquitetônico, né? 97. O potencial turístico também, né? Sim, sim. E que hoje está muito em alta essa questão do turismo cultural, do turismo histórico. Exato. Mas que a gente está falando que se começou a preservar isso há Poucos anos. 30 anos atrás, que eles Sim. Que começaram se deram conta da importância de fazer essa preservação. De manter, né? E estimular o hoje turismo para visitar essas construções, né? Que Sim. tá muito atrelado também à questão dos vinhos, né? Dos vinhedos, que tem essa relação, né? De conservação histórica, do como foi feito, por que do solo ser próprio para aquilo. Então eles descobriram isso e acho que uma coisa tá atrelada à outra, né? As famílias conservarem um método de produzir, sei lá, cada uma coisa, não só vinhos, né? Geleias, não sei o quê. Tudo isso, o enoturismo, queijos, né? O enoturismo, que a região lá de Bento Gonçalves é muito forte, né? Das vinícolas. Mas eu acho que vai além disso, Renan, porque assim, o turismo histórico veio até antes do enoturismo, né? Que a gente vê hoje aqueles parques de não fosse os containers para pessoas chegar no final de semana, beber o seu vinho, degustar, né? Os lounges que eles estão fazendo, os lounges pro é. final de tarde. Isso é bem Wine recente. Wine Garden. Wine Garden. Estava puxando a palavra aqui. Que é bem recente Que é mesmo. bem recente, mas assim, o turismo histórico, quando eles começaram a preservar há 30 anos atrás, era um pensamento muito inovador para a época, né? Aí hoje você tem a gastronomia dentro desses prédios históricos, restaurantes, você tem a questão lá do queijo de cabra, do queijo da ovelha, também dentro desses prédios históricos, mas que hoje está muito em alta, mas que eles estão preservando há muito tempo. Eu, que como cearense, a gente sente falta um pouquinho disso, né? Com certeza. Da preservação do histórico aqui
Fortaleza não tem. E fortalecer as características, né, culturais que a gente tem, né? Porque a Você questão vê não muito é isso só na isso. Bahia, tem isso. É, a gente não Minas fortalece. tem isso. Né? Rio, São Paulo. Aqui a gente vê muito pouco, né? Então a gente é até surpreendente ver isso há 30 anos atrás lá. E aqui hoje não se faz. Né? Até porque praticamente já foi tudo coberto, né? Você vai no centro da cidade, é tudo coberto por tem placa, preservação, né? Não existe essa. A questão arquitetônica aqui Essa é visão. ela é bem moderna, né? Então, assim, ela é bem atual. Ela não, as coisas antigas, elas acabam sendo substituídas, né? Às vezes E dá encobertas. uma dor no coração, né? É, Tanta a A gente gente antiga. teve um tempo aí, o bonita. Banco do Brasil, que demoliram uma estátua lá. Sim. Numa reforma demoliram uma estátua que tiveram que reconstruir depois, mas né? Porque tinha todo um contexto, né? Histórico, de arte, Sim. e era bem representativo. Então, assim, é uma diferença, né? E isso enriquece muito quando a gente vai para uma viagem dessa, porque você vê que é cultural da região essa preservação, essa preocupação. E isso eu acho que se reflete também nas empresas, né? Dessa cultura de vestir a camisa, né? Então, isso me surpreendeu também muito positivamente, né? Tinha o Parque das Pedras lá, que tem aquelas esculturas de pedras que também muito legal, mais de 40 artistas internacionais fizeram, né? Então, tudo isso nesse roteiro, né? Do Caminhos de Pedra. do né? Caminhos de Pedra, né? Eu achei muito A sensação que eu tenho é que, assim, que eu tive, na verdade, é que tudo está integrado, né? Então, assim, eles conseguiram... tem as vinícolas, né, que é um ponto muito forte da região. Tem as fábricas, né, de móveis também, que é outro ponto. Mas, assim, cada coisa que eles têm em potencial, eles vão lá e valorizam, eles modificam o processo para se tornar atrativo turisticamente. Então, assim, e vão investindo, como, né, essa questão lá do espaço das artes e tal lá. Então, eles vão sempre trazendo coisas para estar agregando cada vez mais e ter mais opção para as pessoas que vão visitar, né? Tem o Spa do Vinho lá também, que é muito bacana. Então tem muitas opções. Por exemplo, como a gente está falando agora, a Wine Garden também é algo mais recente. As vinícolas já tinham mais esses espaços para as pessoas tomarem vinho final de tarde, junto com a família. Há pouco tempo e estão sempre melhorando e aprimorando para ter espaços interessantes, né? E atrativos para quem visita a região, né? E a gastronomia, gente. Que maravilha, né? Todos os lugares que a gente for. Tudo um muito bom. espetáculo. muito. Gastronomia, os vinhos. Os vinhos excelentes. Que eles Eu, por excelentes. exemplo, aprendi a tomar vinho lá, né? Eu não tomava. eu gosto muito tá de vendo aí? vinho, mas não sou entendedor. Agora, todo mundo aprendeu um pouco, né? Sim. Por mais, né, no tour, né, da Casa Valduga, também foi Espetáculo. muito rico, eu achei também. É esses como o detalhes, Vinícius né? falou, uma coisa que eu acho que vai bem de encontro a isso. Eles conseguem valorizar, né? Eles valorizam, mas eles mostram para as outras pessoas, as pessoas de fora, os turistas, né? O quão rico é aquilo que eles têm, o quão importante para eles é A aquilo. qualidade E do que eles desperta têm. na gente esse valor, né? Então a visitação à vinícola é uma visitação diferenciada, né? Onde a gente vai passando por várias estações e Eles vão mostrando o processo, né? apresentam o processo, apresentam os rótulos e defendem ali a diferença entre os E eu achei rótulos. muito legal também o mágico do horário que começa, a parte externa, a gente sai já tá de noite, tudo muito bem pensado, né? Gera uma experiência muito, muito agradável. né? Que se a gente for transportar para a fábrica da Todeskine, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você vê desde da matéria-prima entrando lá até a expedição do produto de altíssima qualidade, Tudo de embaladinho. todas as inspeções. O showroom né? pronto, né? Todo com espaços maravilhosos. Qual é o nome do espaço lá? Aquele Ateliê. O ateliê, né? O ateliê onde tem todos os ambientes, né? E assim, volume, né? A gente vê que aquilo ali, assim, é um espaço enorme de produção e tem que ser expedido
todos os dias. Então, assim, Não fica a nada logística armazenado lá. Interessante, é né? impressionante. Você vê o armazenamento da matéria-prima lá inicial, o MDF, o MDP. Mas quando está pronto, é um volume enorme de coisas e todo dia sai. Né? Então, assim, a gente vê o tamanho da indústria para atender um país como o Brasil, que é continental, né? Então, até a gente conversando com o Luciano, né? O seu esposo, Eveline, ele falando que todas as entregas para cá, vocês preferem trazer de navio, né? De container. Cabotagem, isso. Porque é mais É mais seguro, tem menos risco de qualquer avaria, né? Então, assim, Bento Gonçalves está lá na Serra Gaúcha, né? Vai para o porto, para do porto vir para cá. Então, assim, é uma logística bem complexa. Né? Assim, teria a opção também de trazer o transporte rodoviário, mas aí realmente isso aí é um excesso de cuidado nosso. A gente sabe que o transporte rodoviário, a chance de ter avarias é muito maior. Sem dúvida. E aí é muito desgastante. O cliente cria toda uma expectativa. Chega o dia, depois passa todo um processo de obra no apartamento ou na casa, aí tem aquela espera pelos móveis, e quando os móveis chegam, avariados. E se vier uma peça... Essa opção para você que... Não, a gente é que tem Você essa que escolhe. opção. A gente escolhe. Entendi. E aí foi uma decisão nossa, realmente, trabalhar com cabotagem, porque realmente diminui a incidência de avarias. Existem avarias, infelizmente, pode acontecer. Acontece, né? Afinal, você está transportando, sei lá, 5 mil quilômetros. Não é uma coisa... E aí tem peças, muitas vezes, pintura, que são peças mais delicadas. Então, realmente pode acontecer. Mas diminui muito a incidência. E a gente está... E aí, para isso, esse processo de cabotagem é interessante, porque a nossa mercadoria é toda produzida em um único dia. Né? São as interessante isso também que terças e quintas. Lá, são os dias que são produzidas as mercadorias a toda esquina ao Deodo, que vem para Fortaleza. E aí isso tudo acontece em um único dia. E depois disso são 23 dias sendo transportado, né? Podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas graças a Deus até hoje a gente não teve um atraso de entrega. Nenhum. 23 dias o transporte da fábrica até Fortaleza. Até Fortaleza, do porto aí pro de lá. Cliente, de porto a porto. Entendi. Aí para chegar na casa do cliente pode... Não, chegando no porto aqui, a gente já aciona o cliente para iniciar o processo de montagem, né? A gente faz uma vistoria para ver se está tudo ok lá, depois iniciar a montagem. Entendi. Então, assim, mas é interessante que a gente vê isso. Na vinícola, o processo, né? Aquele processo bem industrial, de qualidade, né? Ver na fábrica é realmente... E da cultura deles também, né? Da cultura do gaúcho é diferente da nossa aqui, né? Isso se estende pela gastronomia, né? Então, realmente faz a gente perceber o quão cuidadosos, né? Quanto esmero eles fazem tudo que vão fazer. Porque assim, você vê que realmente é um padrão de qualidade da gastronomia. É o padrão de qualidade do vinho. Gente, o vinho nacional é maravilhoso. É uma cidade pequena. Sim. É uma cidade de... Nós estamos falando de 60 mil, né? Eu não recordo a população de Bento Gonçalves, mas é uma cidade pequena. Gastronomia de altíssimo extremamente padrão, desenvolvida. Né? Os restaurantes todos muito, por menores que fossem, uma excelência de qualidade. Tanto no serviço quanto Mas eu acho que é aquela coisa da preocupação mesmo com o turismo, de trazer uma coisa de qualidade. Então, assim, na verdade, assim, é aquela história. As vinícolas, elas já têm um padrão de qualidade, assim, são empresas muito grandes e com um nível de qualidade muito alto. Então, acaba que isso reflete em todos os outros pontos, né? Então, assim, para aquele vinho que é de exportação, maravilhoso, tal, feito em alta qualidade, a gastronomia tem que acompanhar, né? Para exatamente fazer a harmonização. Sim. Então,
E aí vai puxando pra... Aí aquela coisa, se eu tomei um vinho excelente numa vinícola, na hora que eu for comer alguma coisa, eu vou estar com aquele... o grau de a exigência no mesmo nível. Então E você o vai acabar... público, Uma coisa né? vai puxando a outra. O público que gosta de um vinho de qualidade, Ele tem um gosta nível de de exigência, automaticamente já vai querer uma comida de qualidade também. já. E digo isso porque assim, eu não bebia vinho, eu não me sentia bem tomando vinho, né? E, vamos dizer assim, experimentei lá e adorei. Porque eu fui na tentativa mesmo, já tinha provado vinho, numa outra viagem, não tinha passado bem, não me fazia bem mesmo. E lá não, eu gostei bastante do vinho, né? Vou até acompanhar agora minha esposa no vinho, mas o público que vai para um enoturismo é um público de poder aquisitivo mais alto, de nível de exigência mais alto, né? Verdade. E totalmente alinhado com as vinícolas que tem lá, com essa qualidade das empresas que tem lá, da Todeschini, né? E claro que também a Todeschini nos proporcionou experiências em lugares excepcionais, né? Então, assim, com um nível de gastronomia fora de série. Então, disso não há o que falar. Foi realmente uma experiência muito, para mim especificamente, muito prazerosa, porque eu não bebi o vinho, né? E aí, lá já era a harmonização da comida com o vinho, né? De uma salada, de uma sobremesa. Então, era tudo pensado para aquela explosão de sabores ali, né? Então Foi uma experiência pensada da hora que você chega até a hora de ir embora, né? Todos os momentos, no almoço, no jantar, né? Nas visitas. Então, assim, realmente a gente viveu experiências, né? Não só visitou um espaço, né? Sim. Não foi a fábrica. Não. Não foi só a fábrica. Foi todo o contexto que no final a gente começa a conectar e ver muita coisa afim ali, né? Muita coisa alinhada com a qualidade que a Todeschini oferece, né? Então, realmente isso nos faz até entender um pouquinho por que a qualidade é tão alta, né? Por que o valor agregado para o cliente a gente passa é tão interessante, né? Por que a experiência lá no final, quando o cliente está na casa dele, é diferenciada, né? Então é muito importante. E assim, uma coisa que a gente não falou aqui é que os insumos que a Todeschini usa, seja de MDF, de MDP, até você pincelou aí, Eveline, da qualidade da certificação, mas a das ferragens, do alumínio, do vidro, né? Que você, inclusive, nos disse lá que vai fazer parte, inclusive, dessa ampliação, né? Eles vão trazer para dentro da fábrica toda essa parte de alumínio e vidro, né? Para eles garantirem a qualidade, né? Então, isso é muito interessante. A ampliação dessa fábrica, que é gigantesco. A gente, quando chega lá, que você olha o que está sendo construído, né? E assim, terreno super difícil, né? Pedra. Bem acidentado, né? Muito acidentado, e lá já todo terraplanagem feita, já deve começar a obra rápida. A gente sabe que obra industrial, você fez a terraplanagem, ainda falta um bocado de coisa. Você vai subir o prédio, ainda falta equipamento lá interno. Mas é impressionante, porque vai ficar realmente um parque fabril completo, né? Todo preocupado com o uso de água, a gente vê lá... Todo sustentável, né? Um prédio todo sustentável. Então é muito interessante porque traz isso também além. A sustentabilidade já é uma das premissas, né, da Todeschini. Vocês sabem que para cada árvore consumida, né? Sim. 3 árvores são plantadas. Então, isso é fantástico, né? Saber que
é uma empresa que tem essa preocupação como Empresas como a Todeskine, né, e outras, elas têm as metas, né, de sustentabilidade, tem as metas de trabalho, de qualidade, né, de pessoas. Então, assim, uma empresa como aquela, né, não pode ser Não poderia diferente. ser diferente, Então, eles têm que estar alinhado às metas do milênio. Então, todas elas. Então, se você for observar todo o processo de trabalho, tudo que funciona, você vai perceber em cada situação que tem algo ali, um processo exatamente para poder que ela, implantado pra ela atender a essas normas. essas necessidades. Isso é muito atual, né? Então, assim, apesar de a Todeskine não ser tão atual assim isso, né? Já é um conceito que já vem de muitos anos. de muitos anos. A questão do replantio das árvores já vem de muitos anos. Então, hoje isso está muito em alta, mas já vem sendo feito há muitos anos pela Todeskine. Eu não sei assegurar quantos anos, mas assim, é uma empresa que existe há 83 anos e há muitos anos, desde o início, assim, eles já tinham muita preocupação com o meio ambiente, né? Afinal de contas, sempre se extraiu a madeira, então, e aí essa preocupação foi sempre pertinente. Mas não sei há quantos anos atrás começaram a se preocupar dessa forma e implantar esse reflorestamento, né? Mas tem bastante tempo que isso funciona dessa forma. E aí, finalizando um pouquinho da viagem, já pensando aqui no que vem, a Todeskine mostrou pra gente lá as novidades, né? Os lançamentos de cores, de materiais, já tá tudo disponível na loja. A gente sabe... Portas. Vocês sabem que a gente já tem aqui as amostras, né? Dos lançamentos que vocês viram lá, algumas cores, alguns acabamentos, né? E as portas a gente está aguardando a instalação, já recebemos e agora vai ser instalada uma das portas, né? E tem sido, assim, existe uma procura muito grande por essas portas. Afinal de contas, porta com tecnologia, com toda uma instalação mais ágil, que permite uma vedação maior. A gente é impressionante, né? A gente que trabalha com arquitetura, interiores, e vê um item que é totalmente negligenciado, né? É porta. As portas internas. A porta Paraná. Aí a pessoa faz a casa de 1 milhão e a porta é Paraná. E é um item que gera conforto e desconforto demais. Porta empenada, aquela porta que você abre, aí soltou uma bomba, pá! Porta... Você fecha a porta, volta, e você tem que empurrar. Isso tudo gera um desconforto muito grande. Com pouco tempo, ela tá até, quando faz, tá bonitinha, mas ao utilizar, ao abrir e fechar, ela começa a mostrar defeito. Da porta que a gente vê não tem uma atenção maior. E aí, a ideia é justamente vir com essa porta de alta tecnologia, leve, com qualidade, com acabamento, com valor agregado, né? A gente tem que entender que tudo isso tem um custo, né? Mas é impressionante a qualidade, né? Então já tá aí chegando, mas a gente sabe que a gente tá no final do ano, daqui a pouco vem recesso. Quem quiser aí a Todeskine faz seu projeto agora, mas o recebimento só é ano que vem hoje, né? Ou não? O prazo são 45 dias. Então, a gente está aqui já no limite. Eu diria para você que já está... A gente usa esse prazo, 45 dias, mas assim, de forma bem feliz, a gente não tá precisando desses 45, entendeu? Então, assim, mercadoria sendo implantada ainda, até o final do mês, a gente consegue aí entregar no iniciozinho do ano. início do ano. Iniciozinho do ano. Porque tem esse recesso, sempre tem um recesso final de ano que dá uma quebradinha e uma demanda reprimida. Eu não me toquei que a gente já estava A gente já está no meio de novembro. Então, na verdade, como a gente precisa de 45 dias e no final das contas são 40. Eu já montei a árvore de Natal já.
Já estamos aí na reta final do ano. Reta final do ano. Não parados, né? Vamos continuar acelerando. Vocês, meus amigos, querem falar mais alguma coisinha da experiência? Eu acho que a gente já pincelou sobre tudo, né? Não, eu quero falar assim, eu quero outra já. Ah, sim. A gente foi na de final de ano, agora a gente vai ter que ir na de início de ano, né? Também acho que Ver as novidades, o clima é diferente, a gente foi, né? diferente, Num né? clima, acho que tem que entender a experiência com outra. Uma outra casa cor aí, né? Também. É justo, né? Viu? Eu acho muito justo. Vamos trabalhar. E aí a gente tem novos episódios pra falar sobre isso Exatamente, também, né? com certeza. Fazer a comparação, né? Exato. Do primeiro com o segundo, o que mudou, o que eu gostei mais, né? Vinícius? Também acho necessário, super necessário. A gente brinca, mas é muito enriquecedor pra gente. Sim. É muito Sim. enriquecedor. O Renan, ele esse ano ele foi 3 casas cor, né? São Paulo, Rio, Paulo, Rio e Porto Alegre. 4, né? Na verdade, aqui de Fortaleza. Então, assim, a gente pode vivenciar todas essas... São Paulo, Rio e Porto Alegre Porto aqui. Alegre e Ceará. Fortaleza. São Paulo, Rio, muito diferente. muito diferente. Muito diferente, por incrível que pareça. Todo mundo falou que Rio Muito surpreendeu. Do Rio tem um despojamento, mas sem perder sofisticação. A casa era tombada também, muito conservado, muitos móveis soltos, com design, obviamente, mas é uma atmosfera muito, muito diferente. Se a gente pegar e a gente pensar bem, São Paulo é mais corporativo, Mais formal, mais formal. A palavra é essa, não é nem exatamente. corporativo. Mas, assim, tem uma bossa muito legal. Muito interessante. Eles imprimem nos espaços, nos conceitos, assim, bem de uma forma Não, isso muito é acolhedora, interessante assim. porque você vê a regionalidade da arquitetura. Você vê a regionalidade da arquitetura. Inclusive, eu achei muito, fazendo a ponte, essa questão da atmosfera do Rio muito coerente com aqui, por ser cidade praia. E já não é o que acontece, né? Mas Aqui desejo acaba dos clientes linkando é mais, muito- aqui acaba linkando mais com São é Paulo, muito né? mais urbano do que uma cidade praiana. Fortaleza. Aqui, Aqui. eu também acho. Muito. E aí você vai Rio Grande do Sul, você já vê aquela pegada, como eu disse ali, mais rústico. É campo, rústico, né? é O clima, campo, ele traz essa... Que se aplica a É Guaramiranga, né? serra, Nós temos serra, nós Sim. temos praia, nós temos serra. Na verdade, a gente tá, né? Tem tudo. Então, tem. a gente Não, pode mas- aplicar na serra Sim, e aplicar. E se você pegar a própria arquitetura que hoje todo mundo diz, é muito igual. Não, dependendo do lugar que você vai fazer, você faz diferente. Você vai Sim. fazer uma casa de praia, você não vai fazer uma casa igual que você faz no Alphaville, que você faz na Serra de Guaramiranga. O nosso trabalho é se adaptar ao que o cliente quer, precisa e deseja, né? E aí a gente quer uma casa de campo, a gente sabe fazer uma casa de campo. Quer uma casa de praia, a gente sabe fazer uma casa de praia. Sim. Quer uma casa na cidade, a gente faz uma casa na Faz. cidade. Que é uma casa de praia para você morar na cidade. Cidade, a gente também também, faz. Né? Porque tem casas aí que a gente tá fazendo para ser um resort, né? Sim, sim. Só tem a cama ali. Não é essa, não existe regra, né? E Não nem existe. limite para Não. essa questão de criação, né? Muito é a questão do cliente, obviamente, né? Tempo, a gente lida com essa realidade. É equilibrar livre, desejo. Se permitir, desejo né, e também. realidade. Sonho e realidade. Pessoal, agradecer todo mundo. Vou passar a palavra para cada um, mas para quem estava receoso aqui que ia conversar 15 minutinhos, eu garanto, mas já tem quase umas 2 horas de conversa, fácil. E se a gente fosse esticar aí para arquitetura, pode colocar mais 2 horas de conversa. Então, foi muito bom essa primeira experiência aqui do Toddcast, de fazer um podcast no sofá. Espetacular receber vocês aqui, Renan e Vinícius, que eu conheci na viagem, que já são amigos, né, sem dúvida. E Eveline, excelente oportunidade. A gente falar um pouquinho dessa experiência e que vem mais coisa aí de Toddcast pela frente, né? Então, não vai parar por aqui. Então, agradecer a oportunidade de fazer esse episódio aqui e já deixando aí aberto para novos convites, né, para os nossos convidados e a Eveline, logo a gente está de volta, né? Então, passar a palavra para vocês
falarem alguma coisa pro público da gente e para deixar algum recadinho e algum agradecimento. Obrigado. A gente agradece, né? É uma experiência diferente. Pra gente é o nosso primeiro, né? Podcast, né? Então, assim, mas é algo que é muito gostoso. É uma coisa que a gente gosta muito, de conversar, trocar ideia, trocar experiência, né? Então, assim, e é gostoso porque a gente, a partir disso, não fica só aqui entre a gente, né? A gente acaba expandindo para outras pessoas também. E que realmente é um formato bacana e que também é bem enriquecedor, porque a gente acaba puxando coisas que às vezes na viagem a gente não conseguiu, a gente não teve tempo, então você acaba revivendo e detalhando um pouco mais aquilo que a gente já viveu na viagem, né? E aproxima cada vez mais. Pelo olhar do outro, né? Exatamente. Muito legal. O que você não percebeu e é verdade, né? Exato. Você acaba trabalhando essa coisa da análise, né? Um pouco mais detalhada. Então, assim, agradeço também, foi muito bacana e vai convidar para os próximos, a gente pena que não disponível. Todos não vieram, né? Sempre na verdade perderam, né? Porque, enfim, sucesso tá aí. Vamos pensar se ainda tem a porta aberta. Eu não convidava não, mas tudo bem, porque eu gosto da confusão. Também queria agradecer pelo convite, né? Por estar aqui revivendo essas memórias que a gente construiu juntos, né? Catolesquini e todo mundo que participou. E desejar sorte para vocês aí, né? Nesse projeto novo que tá nascendo, né? Com a Todeskine. Tá certo? E precisando da gente, tamo aí. Gente, eu também só tenho a agradecer. Agradecer, primeiramente, por vocês terem aceito o convite lá atrás. Acho que hoje a gente está aqui sentado fazendo esse podcast no sofá da Todeskine, né? É o registro, é uma materialização dessa alegria, né? Aquilo tudo que a gente criou expectativa lá atrás, hoje se materializa quando a gente percebe essa interação entre o grupo. Essa sintonia, né? Que foi bem bacana. E aí hoje, essa oportunidade de a gente reviver aquela experiência que a gente viveu lá no começo de outubro, né, que foi quando a gente fez essa viagem, esse tour Todeskine. Então, hoje é uma alegria ver que vocês, perceber a forma como vocês enxergaram o tour Todeskine. Então, assim, a gente tem uma ótica, lógico, né, mas aí sentada aqui hoje, vendo como vocês perceberam, a leitura que vocês fizeram, o entendimento que vocês tiveram sobre a marca, sobre a emoção, aquilo que eu falei, que é tão marcante lá na fábrica, sobre o processo fabril, sobre as linhas de produção, sobre o ateliê, sobre a viagem, a casa cor, as outras experiências de vinícola, de caminhos de pedra e todas as outras experiências. Então, assim, a gente sentar hoje aqui e conversar um pouco sobre isso, para mim foi fantástico, porque a gente acabou revivendo. E mais relaxada, né? Porque você, como anfitriã, ficava apreensiva lá, toda. Quer que tudo dê extremamente certo. E deu, tá? Só deu tudo. Graças a Deus. Foi tudo ótimo. Mas agora relaxada, né? Só curtindo o que a gente viveu lá, né? Então é muito legal também. Então, para mim, hoje, assim, tá sendo uma alegria enorme, um presente, na verdade, ter vocês aqui, através do Regis, que proporcionou isso, né? Com esse projeto dele de podcast, né? Que faz esses podcasts. O Regis que se comunica tão bem, através das redes sociais, principalmente. Então, ter você aqui, Regis, e com o Vinícius e com o Renan, tá? Para mim foi, assim, sensacional esse fim de tarde. E que bom que tá todo mundo relaxado, né? Que tava no começo nervoso, ninguém sabia. Tudo que é novidade, né? A gente sempre fica um pouco... Próxima vez já vai estar mais... Não, já tô aqui dominando, não vou nem embora, vou ficar aqui no microfone. Então, pessoal, obrigado. Quem tiver alguma dúvida, faz um comentário aí no nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida aí para passar pro Renan, pro Vinícius, pra Evelyn, pra gente da Lealta Arquitetura, pra mim, manda aí nos comentários. E logo a gente vai ter o podcast 2 com novos temas e mais episódios aqui no podcast da Arquitetura Tudo. Então, obrigado. Quem estiver assistindo, curte, compartilha, não pode deixar de se inscreve no nosso canal e vai ter muita coisa bacana aqui pra frente. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau e obrigado a todo mundo.